Gente, nessa parte dos exercícios contextualizados, eu apelei já colocando as respostas, vou explicando para vocês por quê. Porque se eu for ficar escrevendo, eu vou ocupar muito tempo, sem necessidade, tá? São respostas teóricas, tá? Então, vamos lá, a gente vai se ajudando. A figura mostra um objeto do cotidiano que utiliza tripé, é um banquinho, tá? É comum a utilização do tripé quando se pretende dar estabilidade a um projeto portátil. Por exemplo, o cavalete de um pintor não pode balançar quando o pincel toca a tela. Explique por meio de uma proposição da geometria por que o tripé não balança mesmo que esteja apoiado em um piso regular. Gente, vocês já perceberam que quando a gente tem uma cadeira, eu tenho 4 pés na cadeira. E às vezes fica bamba de um lado, né? Eu tenho que colocar um calço ali por baixo. Por quê? Porque quantos pontos determinam um plano? 3 pontos. 3 pontos distintos e não colineares. Então, no momento que eu tenho 3 pontos, eu já tenho um plano. Então, eu já consigo estabilidade. Por isso é que quando eu preciso de algo que não possa balançar, o tripé, os 3, me dão total estabilidade, não vai haver perigo de balançar, tá? Então, é por isso que os banquinhos, eles não ficam mancos, né, como a gente fala, balançando, porque eles estão estáveis, eles têm 3 pontos que estão no plano, que é o solo. Então, a resposta, qual é o postulado? 3 pontos distintos e não colineares formam um plano. Por isso aqui, eles ficam em contato direto e não há problema nenhum, tá? 7. Após o término da construção do contrapiso de uma sala, um engenheiro conferiu a qualidade do trabalho colocando uma régua perfeitamente reta em 2 direções diferentes. Então, ele colocou a régua em pontos diferentes, tá? Em cima do que ele tinha feito. Em ambos os casos, constatou que a régua ficava na horizontal e totalmente encostada no contrapiso. Repetindo esse procedimento em várias regiões da sala, o engenheiro concluiu que o contrapiso era plano e horizontal. Outra vez ele está pedindo para vocês, em todos eles, tá? A gente vai estar pedindo para vocês colocarem postulados. Então, no momento que eu tenho 2 réguas em várias diferentes posições, o que eu vou ter? 2 retas concorrentes. E o que eu sei de 2 retas concorrentes? Elas determinam um plano, tá? Então, eu sei que eu tenho um plano que está perfeitamente o quê? Paralelo ao outro, porque as retas também estão paralelas ao plano, tá? Eu estava procurando os meus esquadros, mas eu não achei. Vou improvisar, tá? Para fixar uma haste perpendicular à superfície plana de uma peça de madeira, o marceneiro usou 2 esquadros em posições diferentes, encostados na haste e na superfície plana da peça, como mostra a figura. Então, aqui é a minha peça. Eu coloquei o esquadro, tá? Lembrando que o esquadro tem esse formato. Eu encostei, ó. Eu peguei a base do esquadro, encostei no plano, tá? E fixei. Com isso, eu consegui essa haste aqui, ó. É isso aqui, ó. Eu consegui essa haste. Como eu posso afirmar que essa haste, ela é perpendicular a esse plano? Se uma reta R é perpendicular a 2 retas concorrentes, as retas concorrentes são essas aqui, ó, do meu esquadro. Vocês estão vendo? Aqui essa e essa. O esquadro não tá aqui? Essa reta, essas 2 retas são concorrentes, tá? E eu tenho uma aqui perpendicular.
Então, se uma reta R é perpendicular a duas retas concorrentes em um plano alfa, então, ó, essas duas são perpendiculares a essa. Como elas estão no plano alfa, eu posso afirmar que essa reta também é perpendicular a esse plano. Como eu queria estar presencialmente nessa aula com vocês. Exercício 9. Vamos lá. A órbita da Lua ao redor da Terra e o centro dessa estão em um mesmo plano alfa. E a órbita da Terra ao redor do Sol e o centro desse estão em um mesmo plano beta. Quando a Lua entra na sombra da Terra, acontece um eclipse lunar. E quando a Terra é atingida pela sombra da Lua, acontece o eclipse solar. Aí ele me dá um belo desenho, né, gente? Que vocês estão vendo aí. E vocês podem ver os planos. Eu não consegui fazer esse desenho na lousa. Adivinha por quê? Se o plano alfa coincidisse com o plano beta, os eclipses seriam muito frequentes, aproximadamente 2 por mês. Porém, o plano alfa é inclinado. Vocês podem ver aí que o plano beta, ele está assim, e o plano alfa, ele está assim, ele está inclinado, tá? Então, são planos diferentes e inclinados. Porém, o plano alfa é inclinado em relação ao plano beta, o que faz com que os eclipses não sejam tão frequentes, tá? De acordo com essas informações e considerando o Sol, a Terra e a Lua como pontos do espaço, um eclipse ocorre sempre quando? Gente, quando eu tenho a reta Sol e Lua contidos no plano alfa. Por quê? Porque daí eu vou estar entrando no plano da Terra, tá? Porque a Terra aqui, ele colocou que ela pertence ao plano, ó, o centro dessa estão no mesmo plano alfa. Então, quando eu tenho a Lua, a Terra e o Sol, todos pertencentes à mesma reta e contidas em alfa, eu vou ter o eclipse, tá? É justamente um contraposto ao outro, eu acabo ficando com isso. E um atrapalha o outro com a sua sombra. A luz de um não chega no outro. Vamos colocar assim. Esse exemplo é legal quando a gente coloca as bolas de isopor. Mas aqui não deu. Ah, não vamos reclamar, né, gente? Vamos. Um dia a gente se encontra outra vez, né? Exercício 10. Em um terreno em declive, será construído um terraço plano horizontal. Para determinar esse plano horizontal, um pedreiro fixou 3 estacas. Outra vez, gente. 3 estacas coplanares e encheu parcialmente uma mangueira transparente com água. A seguir, pôs próximo a uma dessas estacas um extremo da mangueira e marcou um ponto da estaca no mesmo nível. Isso que ele está fazendo é o que a gente chama de princípio dos vasos comunicantes, que vocês já devem ter aprendido em física, tá? Quando eu encho um dos vasos, eles vão se comunicando e vão ficando numa mesma direção. Eu consigo ter o equilíbrio. Aí o procedimento que está sendo realizado pelo pedreiro para que o plano do terraço seja determinado. O que resulta em tudo isso? Outra vez, 3 pontos não colineares e distintos determinam um plano. Então eu tenho o meu plano e eu consigo uma reta, eu consigo equilíbrio. Quando os 3 pontos estão na mesma direção, o líquido está na mesma direção, significa que está em equilíbrio, tá? Vocês já devem ter aprendido os vasos comunicantes em física, com certeza, essa época já. Exercício 11. Um poste está localizado em um terreno plano. Em dado instante, constata-se que o poste forma um ângulo reto com sua sombra. Pode-se concluir que o poste é perpendicular ao plano do terreno?
Por quê? Não. Para que o poste seja perpendicular ao terreno, ele deve ser perpendicular à sua sombra em qualquer instante, e não num instante só, tá? Então eu não posso dizer que ele é perpendicular sempre. Tá ok, gente? Ele vai ser em determinado momento, mas não sempre. Oi, Kel. Exercício 12. Para verificar se uma parede foi construída corretamente na vertical, um pedreiro aproxima um fio de prumo a uma pequena distância da parede e observa se essa distância da parede se mantém ao longo do fio. Intuitivamente, o pedreiro está aplicando a seguinte proposição. Intuitivamente, tá? Gente, é muito interessante. O pessoal que trabalha em obra, que trabalha às vezes que vai confeccionar uma peça, tá? Eles utilizam a matemática sem perceber. Vocês podem ver a quantidade de piso, o pedreiro faz muito fácil e a gente precisa calcular a área de um, a área do outro e fica pensando quantos pisos a gente vai colocar. Então eles têm pela intuição a matemática, eles trabalham com a matemática de uma maneira mais clara, concreta do que muitas vezes a gente. Desculpe, passei no meio. A seguinte proposição: se uma reta é perpendicular a um plano beta, então todo plano alfa paralelo a essa reta é perpendicular também ao plano. Então, se eu tenho uma reta perpendicular a um plano, o que vai acontecer? Todo plano que for paralelo a essa reta também é perpendicular àquele plano que estava lá. Então, é assim, eu tenho um plano, tenho uma reta. Se eu tiver um plano perpendicular a esse, ele também vai ser perpendicular a esse plano, tá? Aí ele pergunta, indique dentre os objetos envolvidos quais representam os planos alfa e beta e a reta. Tá, o plano, gente, a parede. Um plano é a parede. O outro plano pode ser quem? Um que seja perpendicular à parede, o piso, né? E a reta é o prumo, né? Que ele tá usando, é o fio de prumo. Então, o fio de prumo é a reta, o plano pode ser o alfa, a parede, e o plano beta, o piso, porque eles são perpendiculares, tá? Exercício 13. Em um terreno plano e horizontal, há um mastro vertical e uma linha reta desenhada no chão. Eu fiz aqui para vocês visualizarem, tá? O plano, eu tenho o mastro e eu tenho uma linha. Pretende-se esticar um cabo de aço ligando o topo do mastro a um ponto desta linha. Tá. Aí ele me pede, sem medir os comprimentos, como pode ser determinado o ponto da linha R, de forma que o cabo tenha o menor comprimento possível. Gente, toda vez que falar que eu preciso ligar e precisa ser o menor comprimento possível, acredite, forma um ângulo de 90 graus. Está formando um ângulo de 90 graus. É o quê? Perpendicular a essa reta, tá? Então, para a gente poder determinar, falou em menor distância possível, sempre eu vou traçar uma reta perpendicular ao ponto, no caso aí, eu escolhi um ponto que formaria o ângulo de 90 graus. Exercício 14. O exercício 14, eu vou ser boazinha e vou falar com vocês, eu não vou conseguir desenhar a cadeirinha. Gente, olhem a cadeirinha de vocês. Na cadeira representada na figura, o encosto é perpendicular ao assento. Os planos EFN e FGJ, EFN e FGJ são paralelos. Não, tem uma gatinha aqui balançando a câmera. Nesse aí, qual vai ser a nossa alternativa correta? EF, achem aí o EF. Ó, eu vou desenhar aqui para vocês, tá? Porque eu vou ter EF,
é um segmento de reta comum aos planos EFN. EFN faz parte dos pés, ó, é esse plano. Então, EF faz parte desse e EGH. EGH, eu tenho aqui outro plano. Então, eu tenho aí 2 planos em comum. Gente, eu tô rindo porque ela tá aqui. A Sofia veio me visitar e ela tá... Não sei se é porque eu ainda não dei muita atenção para ela hoje, não deu tempo, tá? Então, vou dispensá-la. Tchau, Sofia. Vamos deixar, porque senão eu não consigo filmar. Vai para lá. Ela tá balançando a câmera, tá? Então, é a letra D, tá? Que é a alternativa correta. Esse aqui, ele é o segmento comum a esse plano e a esse plano também do assento. 15. É comum encontrarmos mesas com 4 pernas. Eu acho que eu já falei sobre isso. Que mesmo apoiadas em um piso plano, balançam e nos obrigam a colocar um calço em uma das pernas se a quisermos firme. Explique, usando argumentos de geometria, por que isso não acontece com uma mesa de 3 pernas. Eu acho que nós já falamos a respeito, tá? Por quê? Porque mesas de 3 pernas, a gente vai ter o quê? 3 pontos não colineares. E 3 pontos colineares determinam um único plano. Então, não vai ter outros planos que possam balançar, tá? Gente, com paciência, a gente acabou aí o módulo capítulo 7. E vamos em frente, capítulo 8, vocês vão gostar mais, tá?